Olá, pessoal! Hoje é dia de Conexão Jogando com Elas, mais um podcast recheado de informações sobre o futebol feminino no Brasil e no mundo. Eu sou Isabel Piccoli e aqui comigo, Valéria Sense. Olá, Val! Olá, Isa! Olá, pessoal! Isso mesmo, mais uma conexão com todos os assuntos quentinhos do momento, inclusive semana de título, hein, Isa? Isso mesmo, Val! Vamos lá então falar sobre o campeão brasileiro feminino sub-18. O Internacional é o campeão brasileiro sub-18. As gurias coloradas venceram o jogo de ida em casa por 1-0 e conquistaram o título com um empate gigante em 1-1 dentro do Pacaembu contra o tricolor paulista. E na primeira edição do Campeonato Sub-18, as finalistas foram duas equipes que vêm buscando consolidar seus trabalhos. O Internacional, da treinadora Camila Orlando, e o São Paulo, do técnico Thiago Viana. As gurias coloradas ganharam o primeiro torneio de base organizado pela instituição máxima do futebol brasileiro, a CBF. E também foram a primeira equipe feminina do Inter a ganhar um campeonato brasileiro. E a gente não pode esquecer, Isa, de falar das gurias dentro de campo. A Júlia pelo lado vermelho e a Yaya pelo lado tricolor. Elas já marcaram seu espaço na equipe principal dos seus times. Além disso, são 8 atletas do Inter e 7 do São Paulo convocadas entre a seleção de base sub-17 e sub-18. E temos a resposta delas, promessas dando a cara aí no futebol. Isso aí, Val. A craque da partida, inclusive da grande final, mais uma vez foi a goleira Maiara do Internacional. Definitivamente a muralha colorada. Foi de novo determinante, ela fechou a goleira gaúcha e foi uma das principais protagonistas para o título também. E que conquista, hein, Isa? A nossa base brasileira realmente vem muito forte, mas nós vamos falar de estatística, que os números também são importantes. Apesar de não estar na final, a artilheira da competição ficou com as Sereias da Vila. Amanda Gutierrez marcou 16 gols durante o campeonato e a atacante Júlia do Inter marcou 9 gols e ficou entre as 5 melhores artilheiras do Brasileirão. Então, Val, parabéns às gurias coloradas pelo título inédito, às gurias tricolores que lutaram até o fim e parabéns também às 24 equipes que deram o pontapé inicial dessa competição. Todas fizeram e fazem a diferença para o futuro e o crescimento da modalidade em nosso país. Vida longa, então, a cada atleta e as competições de base. Bom, parabéns às meninas e agora nós partimos para a nossa queridinha Libertadores e a gente tá em ritmo de semifinal, né, Isa? Isso mesmo, Val. Nesses últimos dias, a Ferroviária e o Corinthians brilharam nos campos equatorianos. Na terça-feira passada, a equipe de Araraquara venceu as venezuelanas do Estudiantes de Caracas por 4-1. Foi a segunda goleada consecutiva das paulistas, Val. Já na sexta-feira, a Locomotiva entrou para decidir a liderança do Grupo B, porém acabou perdendo por 2-1 para o Deportivo Cuenca. Com a derrota, elas avançaram de fase, mas como segundas colocadas do grupo. Quem também brilhou e se classificou foi o Timão. O Corinthians voltou a campo na quinta-feira passada contra o América de Cali, onde inclusive venceu a partida por 3-1. Já no último sábado, as corintianas acabaram empatando em 2-2 com as paraguaias do Sporting Limpenho. Apesar do empate, as paulistas se classificaram para as quartas de final em primeiro colocado. Muito bem, mas antes de falar das quartas de final, vamos ver os classificados por grupo, Val. Pelo grupo A, passaram Atlético Huila e Cerro Porteño. Pelo grupo B, Deportivo Cuenca e Ferroviária. Pelo grupo C, passaram o Corinthians e o América de Cali. E pelo grupo D, foram para a próxima fase o Urquiza e o Santiago Morning. Muito bem, Isa, e falando em quartas de final, já rolou a primeira partida da Ferroviária. As nossas representantes garantiram vaga na semifinal. A Locomotiva garantiu uma virada em cima do Atlético Huila por 3-2. A classificação ela veio justamente contra o atual campeão da Libertadores. Agora a Ferroviária disputa a semifinal na quarta-feira, dia 23, às 7 horas da noite, contra o Cerro Porteño do Paraguai, que venceu o Deportivo Cuenca nos pênaltis. Muito bem, Val. Já o Timão volta a campo nesta terça-feira contra o Santiago Morning para a disputa das quartas de final. Se passar, encara ou o América de Cali ou o Urquiza.
A competição segue e até a próxima edição do Conexão, Val, nós teremos as duas equipes que estarão na grande final da Libertadores. Para encerrar o assunto sobre Libertadores, tem novidade, Isa. Está confirmado o local da edição de 2020. O Chile receberá nossas craques na maior competição da América do Sul. Então, é só aguardar a próxima Libertadores. Está confirmado, então, a próxima Libertadores. E já, Val, que nós estamos falando em competições internacionais, vamos para a maior competição da Europa agora? Vamos lá. Para o momento de Liga dos Campeões? Vamos lá. Vamos para tudo que rolou nas partidas de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões. Fora de casa, o Bayern de Munique goleou as inglesas do BIC por 5-0. O Glasgow City ganhou por 2-0 do Brøndby. Outro time alemão que também meteu goleada foi o Wolfsburg. Ele venceu por 6-0 o Twente. Teve goleada também na... Muito bem, seguimos. O Arsenal venceu por 5-2 o Slavia Praga. O Lyon meteu 4-0 no Fortuna. No confronto entre Manchester City e Atlético de Madrid, empate em 1-1. Mais um 4-0. O Paris Saint-Germain venceu por 4-0 então o Breidablik. E por fim o Barcelona fez nada mais, nada menos que 5-0 no Minsk. Ou seja, Val, se era a goleada que todo mundo queria, Liga dos Campeões chegou chegando. É uma prova que não tem goleada só no Brasil, né? Tem goleada fora daqui também. E os jogos de volta, eles devem acontecer entre os dias 30 e 31 de outubro. Mas para ficar mais fresco na memória do pessoal, na terça-feira que vem a gente passa todas as datas, horários bem certinho para ninguém perder nada. E até lá, todo mundo já sabe. No site do jogandocomelas.com.br tem tudo. Isso aí, Val. Mas continuando então no ritmo europeu, partimos para os campeonatos internacionais espanhol, inglês e francês. É hora da gente trabalhar o nosso vocabulário, trabalhar o nosso espanhol, nosso inglês, tudo bom. E aí nesse ritmo a gente começa pela sexta rodada do espanhol. O Atlético de Madrid venceu o Madrid por 1-0 e na sétima rodada, no dia 26 de outubro, ele enfrenta o Real Sociedade às 8 horas da manhã. Já o Barcelona, que meteu 5-0 no Logrono, agora ele também entra em campo contra o Madrid, mas isso no dia 27/10 às 9 horas da manhã. Quem também goleou foi o Sevilha, foi 4-0 em cima do Espanyol. E o Sevilha ele enfrenta agora o Levante às 9 horas da manhã no dia 27, o mesmo horário que o Barcelona. Isto mesmo, Val. E agora falando do francês, pela sexta rodada do campeonato francês, o Dijon e o Lyon ficaram no 0-0. O Lyon encara na próxima rodada o Bordeaux no dia 26 de outubro, às 10h30 da manhã. Já o Paris Saint-Germain venceu o Paris FC por 2-0 e agora volta a campo no dia 27 de outubro, às 10h45 da manhã, contra o Marseille. Já pelo campeonato inglês, nós tivemos uma pausa, as equipes elas voltam ao gramado no próximo domingo, no dia 27. O Manchester United, ele recebe o Racing às 9 horas e 30 minutos da manhã. Já às 11 horas da manhã, o Birmingham enfrenta o Liverpool. Já às 11h30 tem clássico Arsenal e Manchester City. E por fim, ao meio-dia, 2 confrontos, o Bristol City encara o Tottenham. E o West Ham contra o Chelsea. O que não vai faltar são partidas para o pessoal ver aí. Tem partida, tem na sequência. Você começa a assistir e não para mais. Vai. Isso aí, tem todo dia, né? O fim de semana, então, não para, né? E para terminar o nosso Conexão, já chegou ao fim, Val, que é rápido, né? Não, tá curto o negócio. Tá curto, mas a gente chegou no nosso momento, no momento mais esperado de todas as terças-feiras. Do que, Val? O momento dos charmosos, dos mais bonitos, os campeonatos estaduais. E a gente começa falando de quem, Isabel? Do nosso xodozinho, né? O Carioca. Então vamos lá. O Carioca tá daquele jeito que a gente gosta. Durante a semana rolou a segunda e terceira rodada da segunda fase da competição. Inclusive já saíram os classificados. Nós teremos os 4 grandes nas semifinais. O Fluminense ele passou após vencer 8-0 o LDRO 7 e por 14-0 o Rio São Paulo. O Vasco da Gama se classificou com 2 vitórias miúdas de 1-0 em cima do Botafogo e do Duque de Caxias. Mas vitória por 1 por 14,
tá classificado. Muito bem, Val, é isso aí. E ainda passou para a semi o Flamengo, que venceu o Colônia Guapimirim por 12-0 e também venceu a Portuguesa por 2-0. Por fim, o Botafogo foi o último classificado. Apesar de ter perdido para o Vasco por 1-0, venceu por 5-2 o Duque de Caxias. E com as semifinais definidas, no dia 26, pelo jogo de ida, o Vasco da Gama recebe o Fluminense no estádio Nivaldo Pereira às 10 horas da manhã. E no domingo, dia 27, também às 10 horas da manhã, se enfrentam Botafogo e Flamengo no estádio Cefate. Os jogos de volta eles estão marcados para o domingo, dia 3 de novembro. E agora vamos para o campeonato, que segundo a Valéria tem cheiro, tem gosto, tem um pouco de tudo do pão de queijo, né? Vamos para o Campeonato Mineiro. Tem gosto de pão de queijo e a minha piada, ela repercutiu, fez sucesso, as pessoas gostaram. Pra quem eu mostrei, gostou. Então tá bom, né? Então tá, vamos lá. O Cruzeiro então venceu por 2-0 no clássico contra o América. Contra o Atlético Mineiro, não só contra o América. O América ficou de folga nessa rodada. O Ipatinga ganhou por 2-1 do Futebol e o Valadares venceu por 4-3 o Minas Boca. A quinta rodada ela começa na próxima quinta-feira, às 7h30 da noite, entre o América e o Futebol, no estádio das Alterrosas. Às 4 horas da tarde do sábado, dia 26, se enfrentam o Cruzeiro e o Minas Boca, também no Alterrosas, em Belo Horizonte. E no domingo, 4 horas da tarde, está marcada a partida entre Valadares e Ipatinga, no estádio Mário Lobo, na Ponte Nova. Muito bem, Val. E agora a gente segue para o sul do país, Gaúchão. Em ritmo de título no Internacional, as gurias coloradas meteram 4-0 no SC Oriente. E o Grêmio, Val, resolveu fazer nada mais, nada menos que 12-0 no Joinville. Ou seja, 2 goleadas consecutivas do tricolor no Joinville. Não está fácil pro Joinville. Semana passada levou 15, essa semana levou 12. Então tá difícil, né? Tá complicada a vida do João Emílio porque tá apanhando de muita gente. É, o campeonato que tem cheiro de churrasco não tá dando certo. Tem gosto de churrasco. Gosto não tem cheiro. Ele tem cheiro de churrasco, mas também tem gostinho de chimarrão, entendeu? Tá. Faz é sentido. Um campeonato muito apetitoso. E falando desse campeonato apetitoso, a 7ª rodada do Campeonato Gaúcho, ela tá marcada pro dia 27, às 2 horas da tarde. O Internacional e o Cerc Brasil se enfrentam no Sesc Protásio Alves, e às 3 horas da tarde o João Emílio encara o SC Oriente no estádio 20 de setembro. E agora, Val? Ele começou, finalmente ele começou. O campeonato que eu e a Valéria mais estávamos esperando pra falar por aqui. Porque é a terra que nós pisa. Exato, que nós pisa, muito bom. Chegou o nosso campeonato catarinense, a bola volta a rolar pelos gramados catarinenses. Sabe por qual é a edição do campeonato feminino? Vamos assim, a gente demorou, mas ele chegou, mas ele veio para ser a 12ª edição do campeonato catarinense feminino adulto. Que então orgulho. Assim, a gente tá um pouquinho evoluído, né? Não, tá demais esse estado. E a competição é disputada por 4 clubes: o Avaí Kinderman, o Napoli de Caçadorense, Criciúma e a nossa Chapecoense. O campeonato destina uma vaga para cada disputa no Campeonato Brasileiro Feminino A2. Muito bem, então alguém poderá participar do Feminino Série A2 ano que vem, né? Que bom! E na rodada de estreia, o Avaí Kinderman e o Criciúma estrearam com vitória. O Avaí Kinderman venceu por 2-0 o Napoli dentro de casa, assim como o Criciúma, que venceu a Chapecoense por 1-0 em Criciúma. Isso aí, Isa, e a segunda rodada do Campeonato Catarinense ela está marcada para iniciar no próximo fim de semana. No domingo, dia 27, a Chapecoense recebe o Kinderman Avaí às 3h30 da tarde no CT da Chapecoense. Já na segunda, dia 28, também às 3 horas da tarde, o Napoli encara o Criciúma no estádio Carlos Alberto Costa Neves, em Caçador. Então, assim, não tem desculpa para não acompanhar. Tem tudo que é campeonato nesse final de semana, né? Tem muita coisa rolando. Inclusive, né, vale a pena assistir Libertadores, que tem transmissão na TV, do Dzan. E é isso aí, né? E é dessa forma que nós encerramos. Então, Val, mais um Conexão Jogando com Elas. Nós agradecemos a sua companhia e a gente se encontra quinta-feira no Dando a Letra, né, Val?
Muito bem, Isa, e até terça que vem, quando a gente traz as novidades do futebol feminino. Para você ficar atualizado, para você não perder nada, você pode acompanhar tudo que acontece no site jogandocomelas.com.br ou nas nossas redes sociais. Tem Twitter, tem Instagram, tem Facebook, tem Spotify, tem YouTube, tem várias coisas, né? Olha, então não tem desculpa também, né? Não tem desculpa, dá pra você saber tudo sobre todos, é incrível. E o que a gente vai falar quinta-feira, Val? A gente vai falar sobre a melhor seleção do mundo. Você vai perder? Você vai realmente perder? Eu não vou, tu vai? Eu não vou. Então, até quinta, até terça. E é isso aí. Tchau, pessoal. Até mais, pessoal.